Quando a gente pensa em exércitos da antiguidade, logo vem à cabeça espadas, escudos, táticas de guerra, não é? Mas e se eu dissesse que existia um exército definido não por suas armas, mas por um chamado divino? Pois é, o exército do antigo Israel era exatamente assim. A força deles, sabe, não vinha só dos soldados, mas de regras sagradas que guiaram cada passo da jornada. É curioso pensar que a história da origem de Israel como nação é, ao mesmo tempo, a história da origem do seu exército. A saída do Egito, o famoso Êxodo, não foi uma fuga desorganizada de refugiados, de jeito nenhum. Ali, naquele momento, já era o começo de uma marcha militar guiada por uma ordem divina. Ok, mas então, como é que era esse exército na prática? Quem podia lutar? Essas são as perguntas que vão nos guiar agora. Vamos juntos mergulhar na estrutura, nas regras e na evolução de uma das forças de combate mais únicas da história, para entender o que a tornava tão diferente. Para a gente organizar a conversa, vamos seguir essa linha do tempo, tá? Primeiro, o nascimento desse exército divino. Depois, as regras de alistamento. Aí a gente entra na fase da conquista, a chamada Guerra Santa. Em seguida, a evolução de juízes para reis. E por fim, a gente fecha com o legado disso tudo. Então vamos lá, começando pelo começo. A gente volta lá para o tempo de Moisés, para a peregrinação no deserto. É nesse momento que a identidade de nação e a de exército se fundem, viram uma coisa só. E olha que interessante isso. A própria linguagem do texto original já nos dá uma pista. A palavra hebraica usada para descrever o povo saindo do Egito é divisões. Isso não é um termo que se usa para um monte de refugiados, né? É um termo militar. Ou seja, desde o comecinho, a ideia era de um exército organizado, pronto para marchar. E o grande ponto de virada acontece no Monte Sinai. É ali que a coisa fica séria. A aliança que eles fazem formaliza essa relação. Deus não era só uma figura para se adorar, entende? Ele era, na prática, o rei e o comandante em chefe. E é isso que vai dar a base para tudo que vem depois. Bom, se Deus é o comandante, precisa ter regras, certo? Um tipo de manual de serviço. E é exatamente isso que a gente vai ver agora. Como essa estrutura e essas regras foram criadas. A gente encontra muito disso lá no livro de Números. E a primeira regra, bem direta, a idade. Para entrar na contagem do censo militar e poder servir um exército, um homem tinha que ter pelo menos 20 anos de idade. Era o requisito básico, o ponto de partida. E se preparem, porque o número de homens que se encaixava nisso é impressionante. O primeiro censo militar registrou mais de 600 mil homens prontos para a guerra. Se a gente fizer as contas, isso sugere uma população total de mais de 2 milhões de pessoas. É um número absurdo para aquela época. Claro que um número desse gera debate, né? Muitos estudiosos acham esse número grande demais e se perguntam se ele deve ser lido ao pé da letra. Existem outras interpretações. Por exemplo, a palavra hebraica para 1000 também podia significar algo como unidade militar ou até chefe. É um bom lembrete de que estamos lidando com textos muito antigos e complexos. Ok, então quem ia para a guerra e quem ficava? A regra era, todos os homens com idade para servir, de todas as 12 tribos, iam para a luta. Mas tinha uma exceção. A tribo de Levi. Eles não pegavam em armas. O dever deles era outro, mas super importante. Cuidar de toda a parte sagrada do tabernáculo. Eles eram tipo a guarda espiritual da nação. E agora vem uma das partes mais curiosas, na minha opinião. As isenções. Tinha umas razões bem práticas, sabe? Acabou de construir uma casa? Tá dispensado. Plantou um vinhedo novo? Pode ficar. Tá noivo? Também não precisa ir. Mas a mais incrível é essa. Quem estivesse com medo ou desanimado também era dispensado. Isso é muito revelador. Mostra que a força daquele exército não estava só no número de soldados, mas no moral, na coragem de quem estava lá. Beleza, agora a gente avança um pouco no tempo. Chegamos na época de Josué. É aqui que aquele exército todo organizado vai finalmente entrar em ação. E as batalhas que eles travam são vistas como algo diferente, um tipo especial de guerra, a chamada Guerra Santa. Mas o que significa Guerra Santa nesse contexto? A ideia principal não era conquistar a terra por poder ou riqueza. O conceito era que Deus era o verdadeiro guerreiro, o comandante de fato. A terra era dele. Então qualquer coisa de valor que fosse conquistada na batalha não podia ser saqueada pelos soldados para benefício próprio. Tinha que ser consagrada a ele.
E tem uma passagem que ilustra isso perfeitamente. Pouco antes da famosa Batalha de Jericó, Josué encontra um ser misterioso e pergunta, basicamente, você é dos nossos ou dos deles? E a resposta é fantástica. Nenhum nem outro. Eu venho como comandante do exército do Senhor. Quer dizer, até Josué, o líder máximo dos humanos, estava sob as ordens de um comandante celestial. E a própria estratégia para tomar Jericó não tem nada a ver com uma tática militar normal. É praticamente um ritual. Marchar em volta da cidade, tocar trombetas, gritar. A estratégia, na verdade, era um teste de obediência e de fé. Não era sobre força militar. A vitória, nesse caso, foi visto como um ato puramente divino e não uma conquista humana. Depois dessa fase da conquista, a estrutura do exército de Israel passa por uma grande transformação. Agora a gente vai ver como as coisas evoluíram, saindo de um período mais caótico dos juízes e entrando na era bem mais organizada da monarquia. Essa linha do tempo aqui ajuda a gente a visualizar bem essa mudança. Tudo começa com as divisões lá no Êxodo. Depois, na conquista, vira uma milícia nacional unificada. Mas aí, no período dos juízes, a coisa se fragmenta. Os exércitos eram montados na hora, cada tribo por si, para resolver problemas pontuais. Foi só com a chegada dos reis que tudo mudou de novo. E com a monarquia, surge um novo título para Deus que fica muito comum: Senhor dos Exércitos. Esse é um título de realeza, que combina com a nova realidade política e militar. A ideia é que Deus era o soberano não só da nação, mas de, literalmente, todos os exércitos. Os do céu e, claro, o novo exército profissional de Israel aqui na Terra. E essa tabela deixa a diferença entre as duas eras bem clara, né? É gritante. De um lado, na época dos juízes, a gente tinha uma milícia improvisada, tribal. Do outro, com o rei Davi, surge um exército profissional permanente. A organização passa de improviso para algo imenso, com 12 divisões, comandantes específicos, equipamento padronizado. Foi uma virada de chave, de uma milícia que reagia aos problemas para uma força militar proativa. Então, no fim das contas, qual é o grande legado desse exército tão diferente? E a resposta, como a gente vai ver, vai muito além de quantas batalhas eles ganharam ou perderam. Acho que este versículo dos Salmos resume a filosofia militar de Israel de uma forma perfeita. A confiança deles, no final das contas, não estava na tecnologia da época, que eram os carros de guerra, nem na força bruta, os cavalos, mas sim no nome do seu comandante divino. E essa é a grande ideia que amarra toda essa história. Desde a formação lá no deserto até o exército profissional dos reis, o que realmente definia as forças de Israel não era o tamanho, não era a arma, era a fé. A verdadeira força deles vinha da dependência total no seu comandante. E isso tudo deixa a gente com a pergunta final para pensar. Quando a missão de um exército é vista como divina, o que é que define a vitória de verdade? Num cenário desses, onde a batalha é um ato sagrado e a principal estratégia é a obediência, a vitória se torna algo muito mais complexo do que só ganhar ou perder. Fica a reflexão. O que seria, então, o verdadeiro sucesso?